Momentos de aflição, medo, raiva, tristeza profunda e ansiedade podem nos derrubar e até dar aquela sensação que estamos sozinhos e abandonados, não é verdade? Mas calma, você não foi deixado para trás. Hoje eu vou te mostrar como lidar com essas emoções e sentimentos, porque você está seguro no colo do Pai. Você sabia que Deus utiliza as situações mais desafiadoras da sua vida para se tornarem algo bom para você no futuro? A respeito disso, vamos ler a passagem do dia. Em Gênesis, capítulo 50, versículo 20 diz: José fala, né? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Gente, pensa numa vida sofrida, foi a de José. Ele era filho de Jacó, e Jacó tinha mais 11 filhos. Só que José era o preferido do pai. Então isso causou ciúmes nos outros irmãos, certo? E aí, não satisfeitos, então eles planejaram a morte de José. Depois colocaram ele dentro de uma cisterna para que ele morresse lá. Só que aí, no final das contas, eles acabaram vendendo José como escravo. Então José foi vendido como escravo, como adolescente, e foi até o Egito. Quando chegou no Egito, ele trabalhou na casa de um oficial egípcio, um cara muito importante, de alto escalão. E esse oficial confiou muito em José, porque ele cedeu todos os bens para que ele administrasse. E todo quanto é lugar que José colocava a mão prosperava. Por que isso aconteceu? A Bíblia fala que o Senhor estava com José. Olha que lindo, né? Só que aí tem um detalhe. A esposa desse oficial egípcio gostou de José e quis ter relações com ele. Mas ele disse que não iria trair Deus e nem o oficial egípcio. Pois bem, a mulher simulou uma situação e José ficou como culpado, como se ele tivesse abusado, violentado dela. Aí, o que o oficial fez? Colocou José na prisão. José ficou vários e vários anos na prisão. O que acontece é que ele estava junto com 2 rapazes. Um era o copeiro e o outro era o padeiro do faraó. Aí esses rapazes tiveram sonhos e José interpretou esses sonhos. Claro, quem interpretava na verdade era Deus através de José. E aí os 2 saíram da prisão, um foi morto e o outro não. Então José disse o seguinte: não se esqueça de mim, né? Fale da minha interpretação de sonhos para o faraó, enfim, que afinal ele queria sair dali, né? Só que aí o copeiro não falou. Depois de alguns anos, o faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Aí o copeiro se lembrou de José. Quando José interpretou o sonho de faraó, ele viu que o Egito precisaria economizar uma quantia, porque depois de 7 anos de abundância, teria 7 anos de seca. E aí o que o faraó fez? Colocou José como governador do Egito. Então foram 7 anos de abundância, 7 anos de seca. Quando começou a seca, a família de José, que morava em Israel na época, foi pedir ajuda no Egito. José era o governador naquele momento, então ele ajudou a sua família. Veja que nobre, né? Então ele perdoou os seus irmãos, levou o seu pai até eles, os seus irmãos começaram a morar ali no Egito. E quando o pai deles morreu, o Jacó, os irmãos ficaram preocupados de que agora José poderia vingar, né, tudo que eles tinham feito a ele. E ele falou isso nesse momento, né? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Olha que lindo, gente. Outro exemplo que mostra que, independente do que aconteça, Deus sempre está com você. Jesus veio à Terra, ele morreu e ressuscitou. E o que eu acho mais lindo é que Deus enviou Jesus para que ele sentisse exatamente o que eu e você sentimos. Ele passou por todo tipo de tentações, de sofrimento, de dificuldades, de desafios, mas que fique claro, ele não pecou. Mas olha que interessante, ele agora é o nosso intercessor perante o Deus Pai. E como isso funciona na prática? Vamos supor que você tenha errado, que você pecou, por exemplo, e você se arrependeu profundamente. Mas aqui não é um remorso superficial, tá, gente? É um arrependimento, uma mudança de comportamento, enfim, Deus conhece o nosso coração e Ele sabe quando a gente se arrepende verdadeiramente. Então eu imagino que Jesus deva interceder por nós falando o seguinte: esse erro do seu filho não o define. Ele é muito mais do que isso, né? Então aí vem o perdão de Deus, a misericórdia de Deus.
Jesus. Ele também intercede por nós quando nós estamos aflitos, quando a nossa fé diminui. Muito lindo a gente entender que Jesus veio como carne e osso para essa terra. Ele experimentou todos os sentimentos que nós experimentamos e ele nos entende, ele sabe exatamente o quão difícil e quão desafiador é passar por algumas situações. E aqui eu quero relatar um pouco da minha vida para você. Um pouco antes de eu converter, em 2022, eu estava vivendo nos piores momentos da minha vida. Eu tinha uma vida muito disfuncional e eu não sei como eu não morri. Não sei. Porque eu arriscava muito a minha vida, fazendo muitas coisas erradas, né? E hoje eu vejo que Deus, com a graça e com a misericórdia dele, foi me alcançando e que ele sempre esteve comigo, ele sempre cuidou de mim. E isso eu acho muito lindo, porque a graça dele te alcança, mas é sua opção, é sua escolha continuar seguindo com ele ou não. É muito transformador caminhar com Jesus. A gente sente uma paz que não é em todos os lugares que a gente encontra, a não ser aos pés da cruz. Então hoje eu te convido a fazer o mesmo. Entregue a sua vida a Jesus. Viva integralmente para Ele. Entregue todo o seu coração para Ele. E você vai ver como a sua vida será transformada. Tenha consciência e tenha certeza de que Ele está com você. Mesmo que você não esteja com Ele. Ele te cuida, Ele te observa, Ele te direciona para Ele. Eu lembro que eu fiz uma oração no sentido assim: Deus, eu não aguento mais essa vida que eu tô levando, me ajuda. E aí Ele foi me colocando pessoas, foi me colocando em lugares para que finalmente eu tivesse um encontro verdadeiro com Ele. E Ele deseja, Ele anseia por esse encontro verdadeiro com você também. Não importa o que você está passando na sua vida, não importa qual situação você esteja vivendo, nem como você está, se você está cheio de pecado, cheio de coisa errada acontecendo, não importa. A única coisa que Ele quer é o seu coração. E esse processo de santificação, ele vai acontecendo ao longo do tempo, a partir do momento que você caminha com Jesus. Por último, eu quero te lembrar 2 atributos de Deus. Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. E Ele também é onisciente, ou seja, Ele sabe de absolutamente tudo. Para Ele não tem passado, presente ou futuro, não tem erro, não tem pecado que você cometa que vai fazer Ele te amar menos. Muito pelo contrário, a misericórdia, a graça e o amor dele estão sempre com você. Claro, é muito importante a gente viver uma vida santificada, uma vida santa, para que possamos agradar ao Senhor, para que possamos sentir a paz que excede todo entendimento e principalmente para que a gente não se afaste dele. Amém? Vamos fazer uma oração para entregar o nosso dia ao Senhor. Paizinho amado, eu quero te agradecer por mais um momento de compartilharmos da Tua palavra, Pai. Eu quero te agradecer pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, Senhor. Eu quero te pedir para que o Senhor nos santifique cada dia mais, para que o Senhor manifeste o Seu amor de Pai, para que possamos ter experiências como os filhos, Pai. Para que nós sintamos a Sua presença, o Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor. E que tenhamos a convicção profunda de que, independente das circunstâncias, o Senhor sempre está conosco. O Senhor nos alcança com a Tua graça, mas a escolha de permanecer ao Seu lado é nossa, Pai. Então, nós escolhemos todos os dias da nossa vida caminhar ao Seu lado. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que bom que você esteve aqui no colo do Pai, o melhor lugar para começar o dia. Amanhã, às 6h15 da manhã, estaremos juntos novamente. Compartilhe essa mensagem com alguém que você acredita que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus e conta aqui nos comentários uma circunstância que você passou e que você tinha certeza que Ele estava com você. Até amanhã e que Deus te abençoe.